Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam mais uma vez aí bem-vindos ao canal. Bom, hoje então estarei fazendo aqui o react entre o pastor César Cavalcante, que vai defender o cristianismo, e o professor de filosofia ateu chileno Gomes, que vai defender a posição do ateísmo. O debate rolou lá no podcast Sem Filtro e teve um corte de 30 minutos que eu cheguei a reagir também, e é um vídeo recente inclusive aqui no canal, quem quiser acompanhar pode dar uma olhada aí. E hoje farei questão de ver se consigo reagir o debate por inteiro. Teve um pouquinho mais de 1 hora de duração, mas pelo que eu estava vendo aqui, eles, como vocês podem ver aqui, né, aqui onde eu estou passando o cursor, eu botei nesse ponto aqui porque eles perderam em torno de uns 16 minutos, aí, quase 17 minutos, fazendo a apresentação, marketing, jogando conversa fora. Então o debate real começou a partir da minutagem 17, né? Beleza? E se fluir tudo tranquilo, se chegar naquela parte que eu tinha reagido antes, simplesmente vou deixar rolar, passar assim sem comentar nada, que é para deixar mais dinâmico, beleza? Então se der tudo certo, hoje vou estar reagindo ao debate inteiro. Se não der, vou separar em 2 partes e essa vai ser a primeira parte. Então vamos lá ao que interessa. É isso. Vamos ao que interessa? Vamos lá, deixa eu falar com o povo que está em casa que nós vamos começar esse bate-papo aqui, porque o ateísmo, o que o ateísmo, o que é o ateísmo para vocês que estão nos assistindo agora, tá? Eu coloquei um texto aqui bem rápido para sintetizar e informá-los, tá? O ateísmo é a ausência de crença em divindades ou deuses. As pessoas que se identificam como ateias geralmente baseiam sua visão no mundo na razão, olha só, na lógica e na evidência empírica. Muitos ateus também valorizam a ciência e a busca por conhecimento baseado em evidências adversas. E aqui eu paro por aqui. Chileno, se fosse para explicar com poucas palavras, como que você se identifica como ateu? O que é o ateísmo? Bom, antes de mais nada, eu gostaria de dar alguns presentes. Claro. Tá? Então eu trouxe de presente para o professor, o pastor, 2 livros meus. Você está ganhando 2 livros. Obrigadão, o primeiro se chama O Deus da Filosofia, que é um best-seller. Que, na verdade, o que aconteceu? Eu estava explicando, o Rodolfo falou, não, fala no ar. Assim, eu vi o debate do chileno Gomes com o Paulo Cogos. E, na verdade, não foi o debate, desculpem. Era no canal de um amigo aqui, o Manista, o Rodrigo. Tem um canal chamado Manista. Ele fez um react do debate que ocorreu entre o chileno e o Paulo Cogos. E teve um momento que o chileno se saiu muitíssimo bem, né? Paulo Cogos tira umas coisas aí do sovaco que só por Deus, né? Mas assim, neste debate em particular, no corte que eu tinha feito aí, no corte que tinham feito, não fui eu quem fiz, que tinham feito e eu peguei para reagir, o chileno demonstrou não ter um conhecimento com relação a um certo assunto. Se o ateísmo é antigo na humanidade ou não. Ele demonstrou não ter conhecimento disso daí. Eu não sei se seria recomendável ler algum livro dele, porque, assim, para quem é professor de filosofia, esse é que é o ponto, para quem é professor de filosofia, para quem é alguém que tem informação, que você vê que é uma pessoa estudada, deveria, e é ateu, deveria saber algumas coisas do ateísmo mais do que quem simplesmente se tornou ateu e não liga muito para o conhecimento mais aprofundado do ateísmo em si, né? Ele deveria ter mais conhecimento e demonstrou não ter. Então não sei se esses livros dele seriam, assim, recomendáveis, dependendo do tipo de conteúdo que ele traz por aí. Se vão faltar informações ou se vão ter informações equivocadas, né? Mas enfim. Quando eu falo que sou professor de filosofia, a maioria das pessoas fala, já sei, você é ateu. Eu falo, tá, sou, mas o que isso tem a ver? O que isso tem a ver uma coisa com a outra, né? E aí eu percebi que as pessoas, elas ligam a filosofia ao ateísmo. E a verdade é que... Mas também tem algumas que por equívoco ligam a ciência ao ateísmo. Também é um equívoco que muitas pessoas cometem. E geralmente quem comete esse equívoco são crentes, né? Quando estão lá em debates e tal. E confundem isso com cientificismo. Cientificismo é o radicalismo de quem adota a ciência como se fosse uma entidade que seria capaz de responder todas as perguntas e resolver todos os problemas. Geralmente criam esse espantalho aqui. Essa linha ateísta da filosofia, ela tem cerca de 130 anos. Ela começa com Ludwig Feuerbach. Nos 2.500 anos anteriores, eu ouso dizer que a filosofia foi a ciência que mais defendeu Deus. Porque a teologia já trabalha com o pressuposto de que Deus existe. E a filosofia, de maneira lógica, sem usar a fé, ela tentou sempre defender Deus.
Assim, eu não sou expert em filosofia, eu confesso isso daí. Só que há algumas coisas que eu, enquanto um ser que pensa como vocês, né, que usamos o nosso raciocínio quando necessário, há algumas coisas que não encaixam, não batem, sabe? Porque uma coisa é teologia, outra coisa é filosofia. O que eu sei do pouco da filosofia é que levanta-se questões e não simplesmente trazer pressupostos e tomar aquilo como verdade absoluta. O problema da teologia é que traz um pressuposto baseado na ideia de uma entidade ou entidades superiores, que seria Deus ou deuses, e a partir disso daí se coloca como se fosse verdade absoluta. Eu vejo que o caminho da filosofia é o oposto, seria mais se questionar sobre isso e não necessariamente bater um martelo sobre isso. Enfim, se eu estiver errado, alguém que é da área da filosofia me corrija, né? Mas a impressão que me dá aqui é que ele me fez uma mistureba aí, o chileno. E aí eu escrevi esse livro, O Deus da Filosofia, que ao contrário do que muitas pessoas pensam, não vou ler um livro de um ateu, eu falo bem de Deus. Eu falo como os principais pensadores da história tentaram provar Deus de forma lógica. Algo que não dá. Deus e lógica não bate, gente. Né? E o prefácio do professor Clóvis Barros Filho e tal, e aí eu espero que o professor goste. O outro livro, também da Literary, que eu vou dar um pro Rodolfo também, Até diria que Deus é uma ideia mais intuitiva do que lógica. Histórias importantes que legal, demais cara. para ficar no anonimato. Histórias importantes demais para ficar no anonimato. Deve ter umas 3 minhas aqui. Então, mas na verdade, assim, esse livro eu sou coordenador editorial. Como é que é? Histórias importantes demais para ficarem no anonimato? É isso? Tá. Eu sou coautor. Então, o texto da contracapa, o texto da orelha, o prefácio e o primeiro capítulo são meus. Aí, do segundo ao 10º capítulo são 9 outros autores diferentes. É um texto um livro muito legal, uma proposta diferente, né? Chamaram 10 autores diferentes para cada um falar de uma história que eles acham interessante, que achariam importante que as pessoas soubessem. Então, vão ser temas diferentes, histórias diferentes, uns são contos, outros são histórias reais e tal. Obrigado, cara. Já tá aqui, ó. O senhor também tá? Tá aqui. Ele já colocou dedicatória. Os dois, nos 3 Muito bom, livros. obrigado, Chileno. Chileno. Nos 3 livros. Muito obrigado. Rodolfo, a felicidade é estar do seu lado. Eu acredito em Deus. Obrigado. Bom, o que Obrigado, eu queria... Chileno. Obrigado. Respondendo a sua pergunta, o que eu queria falar do ateísmo. Eu gosto muito da etimologia das palavras, como eu sei que o pastor também gosta, até porque ele é professor de hebraico, né? Eu achei muito legal a sua história. Tô te acompanhando nas redes sociais. Obrigado. Caraca, César Cavalcante, como professor de hebraico, deveria saber que tem muita coisa aí, né, nessas bíblias que temos em mãos hoje, que foram mal traduzidas, né? Mas ele é pastor e inclusive é evangélico, se não me engano. E tende a pregar como se fosse verdade essas péssimas traduções que dão outro entendimento dessas bíblias que temos por aí. Complicado isso aí. Ateu, né, vem do grego, theo, do grego significa Deus, e o prefixo Acho que é Theos, com esse no fim, né? Epa. a significa negação. Então, simples assim, o ateu é o que não vê evidência de É com esse? Eu já nem me lembro mais para ficar assim. Mas não é muito importante nesse ponto. um criador, de Deus, de qualquer divindade. Tá? Então, quando a gente fala em ateísmo, às vezes as pessoas falam, é satanista, não sei o que. Cara, não tem lógica. Porque se não acredita em Deus, não acredita em Satanás, não acredita em reencarnação, não acredita em espírito, não acredita... Essa aí que ele está descrevendo seria o ateu teórico, que não acredita em todas essas coisas. Agora, um ateu prático, que é um ateu que é apático com a ideia de Deus, ele não afirma categoricamente que Deus não existe ou deuses não existem. Ele simplesmente é apático a essa ideia. É alguém que não vai para a igreja, não vai para templos, não frequenta. Simplesmente está nem aí. Se Deus existindo ou não existindo é indiferente para ele, né? Também é categorizado como um ateu. Nós também vamos ter ateus que pertencem a certas religiões. São pessoas que não acreditam em Deus, mas seguem um sistema que tem dogmas e doutrinas, por isso é caracterizado como religião também. E algumas dessas religiões, por não trazerem essa ideia de deuses, são supridas com a ideia de alguma coisa que também está no campo do transcendental. Como, por exemplo, igual Deus, né, que está no campo do transcendental, como reencarnação, a ancestralidade, essa coisa de que os espíritos ancestrais aparecem por aí para dar instruções, conhecimentos e tal, e por aí vai. Acho que vocês entenderam. Acredita, ateu, não, ele baseia... E outro detalhe que esqueci.
Geralmente também quem associa ateísmo com coisa demoníaca do diabo de Satã são pessoas que não estudam. Lembrem-se disso. Se você se apresenta para um amigo, para um público, seja lá o que for, como um ateu, e ele te falarem que isso é coisa do diabo, responda para ele, você é um ignorante, você não estuda. Porque ele falou uma coisa bem interessante aí. Se o ateu não acredita em Deus, por exemplo, já o Deus que eu estou vendo que eles estão discutindo aí não é um Deus genérico, seria o Deus lá do cristianismo, porque está lá o pastor que é cristão, né? Vê só na ideia do cristão, na crença dele, Deus é quem criou o diabo, dependendo da doutrina, né? Deus é quem criou o anjo que virou o diabo, o inimigo. Se a pessoa não acredita em Deus, por que raios ele vai acreditar num ser que foi criado por esse Deus? Se a pessoa já não acredita em Deus em primeiro lugar. Então, as pessoas que associam ateísmo ao satanismo são tão ignorantes ao ponto de não pararem para pensar em isso aqui, que é um detalhe tão simples. É aí onde você vê o motivo do porquê que são ignorantes. Não estudam. É praticamente a sua visão na visão empírica, como você leu, e no que pode ser provado. Porém, hoje, né, com o avanço da ciência, esse cara aqui, Nietzsche, né, ele chamava Que é isso, meu? Fez uma tatuagem do Nietzsche no braço? Olha louco, mano. o cristianismo de niilismo, que era negar a vida real em prol de algo imaginado, mas ele fala que Sei lá, acho que um dia eu vou fazer uma tatuagem da Mia Khalifa no meu peito. O rosto dela bem grande aqui no meu peito. Tem que ser no peito esquerdo, onde tá, nesse lado onde tá o coração, mais ou menos. Meu coração vai bater por ela, pela Mia Khalifa. você depositar toda a sua fé na ciência também é niilismo, porque tem coisa que a ciência não consegue explicar. Depositar toda a fé na ciência, eu diria que é cientificismo. Aí é que se encaixaria a ideia daqueles dito ateus, né? Que são tão radicais com a ciência que dizem que a ciência tem resposta para tudo, eles abraçam a ciência com tudo, depositam tudo na ciência. Enfim. Também, aí se tem né? fé, já tem algo errado. Então, exatamente, exatamente. é isso. E aí eu trabalho muito, inclusive eu começo o meu livro falando sobre isso. Quem dá a melhor definição de fé para mim é o apóstolo Paulo em Hebreus 11:1. Caralho, velho. Puta que pariu. Tá, por isso que eu ia parar de usar esses xingamentos aqui, mas tá complicado. Vou tentar mudar os meus xingamentos pra algo mais soft, mais light. Caraca, puta que parex. Falei puta. Caramba, velho. Prostituta que parex. Bom, pra quem não conhece o canal Zeta, é o canal do Professor Marcos. Galera, vos recomendo bastante. Porque ele traz muitas referências acadêmicas. E geralmente ele traz conteúdos que a gente não acha facilmente por aí. Porque ele é muito dedicado com essa galera, inclusive, a trazer conteúdos dessa galera que é da gringa. Por quê? Porque na gringa eles têm mais facilidade e têm mais recursos para fazer essas expedições, pesquisas arqueológicas, não sei o quê. Por isso é que tem um monte de conteúdo da gringa sobre história, arqueologia, antropologia, que está muito avançado em comparação com o Brasil, né? Porque infelizmente aqui não temos muitos incentivos para isso. Infelizmente, né? E daí a gente depende dos estudos deles. Isso também está a nível de universidades, porque geralmente os artigos tops que os professores te mandam pesquisar para você fazer um trabalho de conclusão, um trabalho disso, daquilo, são sempre artigos da gringa. Por quê? Porque eles têm mais facilidade em fazer essas pesquisas por causa dos recursos. Beleza, tem esse detalhe aí. Então ele traz muito conteúdo da gringa que inclusive muita gente não ouve falar por aqui. Conteúdos bem atualizados sobre esses assuntos que envolvem Bíblia e por aí vai, né? Tempo lá dos judeus, dos... Enfim, vocês entenderam. E uma coisa que eu aprendi com ele é que a palavra fé, a definição de fé, desculpa, vem de emuná, que é um termo hebraico, salvo engano. E fé é convicção. Eu tenho aqui um isqueiro que vocês estão vendo, né? Fé seria a convicção de que eu estou segurando aqui, ou eu vou segurar e eu estou segurando aqui um objeto, um isqueiro, entenderam? Isso aqui é fé. Ela deriva dessa palavra emuná. E o significado dela é isso daqui. Beleza? É você ter convicção de que estás, por exemplo, segurando algo. Como eu estou segurando aqui, agora um isqueiro. É só um exemplo. Agora, o cara vem me falar da definição de Paulo, que é uma definição já um tanto distorcida do que seria a fé. É complicado. E dizer que é a melhor definição é complicado. Quando ele fala que a fé é a certeza das coisas não vistas, né? A tradução do Vundo vai ser que a fé é a expectativa certa de coisas esperadas, porém não observadas. Ou seja, a fé é acreditar sem provas. Então é um direito
que... Mas como existe toda uma comunidade cristã que já adotou essas ideias, por mais que estejam distorcidas, não dá para tirar também o mérito. Então o imaginário popular da comunidade cristã também conta, não dá para simplesmente jogar no lixo. Então vou ter que concordar também com ele nesse quesito aqui. Apesar da fé já ter esse conceito de emuná que disse antes. que a pessoa tende a acreditar em algo que ela ou ela quer ou ela não quer. Então você pode ter fé e tá tudo certo, e você pode não ter fé e tá tudo certo. Agora eu não posso aprovar Preciso passar a categoricamente, palavra eu já vou passar, só para terminar. Eu não posso afirmar categoricamente, da mesma maneira que eu não posso afirmar que Deus existe categoricamente, que é o erro de muitos ateus, eu também não posso afirmar que ele não existe. Não. O fato de alguém ser ateu é porque justamente ele afirma categoricamente que Deus não existe, independente de ser um ateu fraco ou um ateu forte. Se a pessoa não afirma categoricamente que Deus não existe, então não é ateu, aí já diria que é um agnóstico, por exemplo. Simples assim. E outra, por que afirma-se categoricamente que Deus não existe? Porque a pessoa não tem nada que o convença, nenhuma prova, evidência, seja lá o que for, de que Deus existe. Por isso ele não vai perder o tempo dele procurando por algo que ele nem tem garantia que um dia vai conseguir descobrir se é verdade ou não, que seria Deus. Então ele vai afirmar que não existe, pô. Basicamente isso. Né? É uma linha de raciocínio diferente de outros mais pra ateus, frente, mas a gente tem bastante tempo para discutir isso aqui. O pastor César Cavalcante, ele colocou de uma maneira um pouco mais simples a ideia dele sobre o... Agora me deu vontade de comprar um whey protein aí. Esse cara todo bombadão aí, também quero ficar bombadão. Pra quem não sabe, não é que eu fui bombadão, mas teve um tempo que eu malhava pra caramba. E tomava também esse whey protein, né? Até que tava musculoso, grandão assim, pô. Tava com um corpo bem parrudo, meu. Nem sei se ainda tem fotos assim, algumas imagens assim daquela altura. Mas eu tenho a minha foto do WhatsApp, que eu não mudei até agora. Mas nem preciso mudar aquela foto, preciso atualizar. Naquela foto, por mais que não apareça o corpo inteiro, dá pra perceber que eu tô que nesse cara aqui, um pouquinho mais parrudo, assim, né? Mas depois parei, agora tô com uma barriga aqui, tá saindo o pneu aqui na cintura, véio, é complicado. Enfim, é a vida. O ateísmo e também os motivos que levam ele a ser ateu. O senhor é pastor há muitos anos, né? Sim, muitos anos. E como é que o senhor explica a presença ou Deus, literalmente? Bom, em primeiro lugar, eu concordo com o que o professor falou. Ele é professor de filosofia, vou chamar aqui de professor. Tá, então essa parte aqui é que eu já tinha reagido lá no vídeo anterior, né? Ou seja, para quem já acompanhou o react que eu fiz do corte, que eu tô vendo que é essa parte aqui, que tá começando agora, simplesmente vou deixar o vídeo rolar, beleza? Vou deixar o vídeo rolar. Até esperar chegar a parte aí do Cavalcante. E se você não viu ainda, vai olhar aquele vídeo aí. Lá eu faço o react dessa parte especificamente, capite? Que o ateísmo, ele é uma questão muito jovem dentro do estudo científico. A maioria dos cientistas eram teístas. Não, a maioria eram até cristãos, na verdade, mas vou colocar teístas porque nem todos eram exatamente cristãos. Que a gente abrange conforme todas as... Conforme manda o figurino que a gente entende, tipo trinitários e tal, e tudo mais. Então, a ciência, ela é predominantemente cristã. Os maiores estudos científicos, os mais consagrados, são inclusive cristãos. E o ateísmo é uma construção. Eu já queria começar fazendo uma pergunta. Claro, se fica à vontade. Se o professor, ele sempre foi ateu. Por quê? Antes da sua resposta, porque ninguém nasce ateu. Isso que é interessante. Gente, eu sei que ele tá falando um monte de absurdos aqui, mas só vai parecer... E eu não tô interrompendo para responder, fazer o react, porque já tem um vídeo onde eu falei sobre isso, galera. Então, para quem não tá se segurando aí e tá vendo, pô, esse pastor tá falando muitos absurdos, sei lá o quê, vai olhar o vídeo do corte lá que eu reagi. O corte dessa parte aqui, beleza? Você se torna ateu, você é convencido dessa possibilidade, dessa ideia de que se eu não posso provar, logo eu não consigo defender, e se eu não consigo defender, eu não posso professar, se eu não posso professar, logo...
Então, essa linha, inclusive, parece que é bem vizinha ao agnosticismo, que é a ideia de que o agnosticismo ele trabalha com a possibilidade da existência de Deus, mas como eu não posso provar, então fica naquela Eu digo questão. que o agnóstico é um ateu bunda mole. Exatamente, exatamente. Já pergunta mais. Então, o ateísmo Vai ser, tipo, eu não vi o podcast inteiro, o debate inteiro, confesso. Mas assim, vai ser engraçado se o debate for somente essa partezinha que eu já reagi no corte. Aí vai ser foda, meu. a pessoa ela tem de ser convencida por alguém, porque naturalmente a Bíblia em Eclesiastes a Bíblia diz Nessa parte eu vou ter que mesmo parar para responder algo diferente do que eu respondi lá no outro vídeo. Galera, quando a pessoa cita a Bíblia diz, porque o Corão diz, porque o Avesta diz, porque sei lá o que diz, é a mesma coisa que nada. Nada. A Bíblia não tem autoridade para determinar verdade absoluta. Nenhum livro religioso tem autoridade para determinar verdade absoluta. O que ele está fazendo aqui é apelo à autoridade. Para o cristão, a Bíblia é um livro de autoridade. Fala de um Deus, fala de profetas escolhidos por esse Deus, de algumas pessoas que estavam aí, enfim, tiveram uma narrativa junto com esse Deus. Então, para quem é cristão, a Bíblia tem autoridade. Mas o mundo inteiro não é feito de cristãos. Tem pessoas que são de outras religiões e tem pessoas que estão nem aí para isso. Não tem nada de sagrado aí, não tem nada de autoridade. Então não tem como determinar o que está na Bíblia como uma verdade absoluta. Então citar um livro religioso para tentar trazer uma base como se fosse uma verdade absoluta, porque a Bíblia diz, porque sei lá o que diz, é a mesma coisa que nada. Mesma coisa que nada. que Deus colocou a eternidade no coração do homem. O homem, ele pensa na eternidade por si. O homem pensa na vida após a morte por si. Como é que seria viver eternamente depois de me explodir em nome de Allah? Está lá com umas... É 71 ou 72 virgens? Sempre esqueço. Enfim, 72 virgens. Não, vou aumentar. Para mim tem que ser 80 virgens. Está lá no paraíso com 80 virgens, vivendo eternamente. Realmente o homem pensa bastante na eternidade, hein? O homem pensa que há um Criador por detrás da complexidade da criação por si só. A criança não pergunta tácito, o né? que criou o mundo, mas ele pergunta quem. Então isso vem no pacote. Então, para você se tornar um ateu, como é que eu vou dizer aqui? É uma doutrinação. Então você tem que ler teóricos ateus. Galera, domingo a partir das 19 horas, vamos nos encontrar lá no Templo Ateísta, beleza? Vamos ler um livro que se chama A História do Ateísmo. Até que esse livro parece mesmo uma Bíblia, hein? Para quem não viu, aguarda uns segundos que eu vou mostrar como é que é esse livro. Aqui, ó, a história do ateísmo. Vamos ler no domingo. Vai ser a pregação do dia, beleza? Olha a espessura desse livro aqui. Parece uma Bíblia, né? Então. Vamos ver a palavra do... Ei, caralho, o que eu fiz aqui? No domingo vamos ver um pouco sobre a palavra dos ateus gregos. Em nome de Darwin, beleza? É isso aí. Começar a concordar, abrir mão de coisas que você naturalmente não concorda, aí você começa a estudar de outro jeito, aí chega uma hora quando alguém pergunta, você diz, não, eu sou ateu. Mas o homem não nasce ateu. Então, aí a pergunta, né, se você nasceu ateu ou não. E vale só um adendo no que ele falou, que é muito interessante isso. A resposta dele, do chileno aqui, o professor ateu aí de filosofia, é essa a resposta dele que me fez duvidar do conhecimento dele, sinceramente. E é por isso que eu disse lá no início do vídeo, inclusive também no vídeo, com o outro vídeo lá que era o corte, né? Eu disse também que não recomendei o pessoal a comprar o livro dele. Não por maldade, mas porque... É que eu disse antes, pessoal, a partir da resposta dele, para um professor, dá para perceber que tem coisas que ele deveria saber, mas não sabe. Enquanto um professor, enquanto alguém que teve preparo para ter mais acesso à informação, entende? Por isso é que eu não recomendaria assim tanto os livros dele, dependendo do tópico do livro, né? Basicamente isso.
é muito interessante isso, porque ele coloca como conhecimento tácito, que é o conhecimento que já nasce com a gente. A gente não precisa explicar as coisas, ela já nasce, já é aquele negócio, aquela sementinha, porque você nasce e você já pensa, cara, o que tem a vida após a morte são pensamentos que é levado naturalmente. Sabe o que é interessante? Que exatamente o que o professor falou, eu começo o meu livro falando isso. Que absolutamente nenhuma civilização, não existe registro de civilização ateia na história da humanidade. Então ele escreveu isso no livro dele, por isso é que não é, por isso é que, mais uma vez, estou sendo bem repetitivo, né? Mais uma vez, por isso é que eu disse que esse livro dele aí, é um dos que ele mostrou aí, não é confiável. Aqui nesse livro que eu vos mostrei antes, nessa Bíblia aqui, ó, Bíblia dos Ateus, nesse livro aqui, ó, de Jorge Minóis, A História do Ateísmo, logo nas primeiras páginas, porque ele faz todo, ele busca todo busca não, faz toda uma recapitulação do passado da humanidade, traz aqui todos os contextos, todos não, né? Muitos contextos sociais, tribais inclusive, e demonstra que sim, existem civilizações ateias, né? Ou existiram, não sei se algumas delas estão extintas dos que foram citados aqui. Logo no início do livro ele já fala sobre isso, né? Porque ele volta lá na pré-história, não sei o quê. Então nas páginas... Cadê a página? Página 12 e página 15. Ele fala sobre alguns povos que são ateus. Beleza? Agora, eu recomendaria ao chileno, se porventura ele está vendo esse vídeo aqui, mas imagino que não, né? Porque meu canal é pequeno e não tem muito alcance e impacto ainda. Se porventura, se os planetas se alinharem e ele ver esse vídeo aqui, eu recomendo o chileno a pegar esse livro que eu citei, ler a página 12 e ler a página 15 também, beleza? Quem sabe ele muda de ideia, quem sabe ele atualiza o próprio livro. E lhe recomendaria também a pegar a referência, tanto da página 12 como a referência na página 15, para ir correr atrás e ver se o autor desse livro aqui inventou essas civilizações ou se realmente há outras referências bibliográficas que falam dessas civilizações denominadas ateias, porque não têm crença em Deus, beleza? É basicamente isso. Não existe. Pode ser a tribo mais longínqua na... E eu só não estou mencionando as tribos aqui porque eu falo várias e várias vezes sobre essas tribos, várias. E se vocês querem ver os nomes aí e tal, procurem no vídeo do corte, procurem em outras lives aí, vídeos, inclusive tem vídeo para membro também que já fez isso aí, falando o nome dessas tribos, povos e por aí vai, que são ateus. Na África, na Amazônia, numa ilha no meio do Atlântico, não Aqui no Brasil tem uns pirahãs e ele nem sabe. existe. O conceito de divindade, de espiritualidade, eu estava outro dia conversando até com outros professores sobre isso, que é um tema que eu gosto bastante. Para mim, ele parece ser até biológico, sabe? A necessidade de crer em algo superior. Tá? Eu concordo com... Isso não só dá a impressão que é biológico, mas é uma coisa ensinada. É ensinada. Ninguém nasce sabendo que existem deuses ou Deus. Porque seres humanos nascem fresquinhos, zerados, né? Sem conhecimento de nada. Como eu disse lá naquele outro vídeo, um bebezinho não sabe distinguir. Já quando ele sai lá da porta, né? Da vagina da sua mãe, não sabe distinguir o braço esquerdo do direito. Não sabe qual é o esquerdo e qual é o direito. Nem esse conceito ele tem na sua mente. Essa criança que ele acabou de nascer. Imaginem saber já que existe um Deus. Aí é a apelação que eles estão fazendo, né? Quase tudo que o professor falou, eu só discordo da palavra doutrinação. Eu não nasci ateu, muito pelo contrário, eu fui criado para ser missionário. Né? O meu pai é pastor há 40 anos. Eu aprendi a ler em casa com 5 anos de idade, porque eu queria ler a Bíblia. Então, a primeira vez que eu li a Bíblia inteira, antes dos 10 anos, eu já tinha completado a leitura da Bíblia, a leitura da Bíblia completa. E eu... Cara, é foda, hein? Antes dos 10 anos já leu toda a Bíblia. A questão é, qual Bíblia? O Chileno Gomes, professor Chileno Gomes. Qual Bíblia? Tem várias versões aí. Porque se você leu a Bíblia, por exemplo, a protestante, tem 66 livros. Então você leu inteira a Bíblia protestante, mas também tem dos católicos, tem a etíope, tem a de Zurique, também tem os livros apócrifos, né? É complicado.
Eu fui repetir essa leitura algumas vezes durante a vida, inclusive até hoje, porque olha só que engraçado, a minha esposa é espírita e ela nunca foi muito religiosa, né? Mas os meus filhos veem eu falando às vezes, né, que eu li a Bíblia e tal, né? E aí os meus filhos, eu tenho um de 10 e um de 7, e eles falam assim, pai, eu quero ler a Bíblia. Está parecendo mais conversa para agradar o pastor, velho. É foda. Os dois. E eu falei assim, filhos, a Bíblia é um livro denso. Como vocês não tiveram uma criação religiosa, o papai lia porque eu tinha uma criação muito... Meu pai é testemunha de Jeová, meu pai e minha mãe. Quando você Caralho, tinha que ser logo o testemunho de Jeová, meu. citou o texto de Romanos pela TNN. Então, assim, eu falei, vai ficar difícil para vocês que não tiveram essa criação, porque a gente tinha rotina de estudo. E eu agradeço muito essa minha criação, porque até hoje eu estudo todos os dias, 1 hora, 2 horas, porque desde que eu tenho 5 anos de idade, Caralho, velho. Uma coisa é te estimularem a estudar. Testemunhas de Jeová não vão te estimular a estudar outras coisas. Isso não acontece nas testemunhas de Jeová. Eles te estimulam a ler a Bíblia e a seguir a cartilha daquela vertente. A cartilha é a forma como eles interpretam a Bíblia. Eles te ensinam isso daí. Estudar é completamente diferente. Tanto que eu não duvido que se eu tivesse a oportunidade de sentar e bater um papo com um chileno, eu não duvido que as coisas que ele falaria de que estudou na Bíblia seriam os clichês que os testemunhos de Jeová repetem, não necessariamente aquilo que realmente a academia aponta sobre a Bíblia. Não duvido disso daí. eu faço isso. Ok, chileno. Então, o que acontece? Eu dei um livro para meus filhos, que é um livro para criança, de minhas histórias bíblicas, e eu leio toda noite para eles. Porra, meu. Esse chileno que eu vi nesse debate, em comparação com o chileno que eu vi, um trecho pelo menos, no debate com o Cogos, aquela aí parecia ser uma pessoa mais estudada e que tinha conhecimento de causa, que sabia como se posicionar e fazer os questionamentos certos para com quem era o crente aí, que era o Paulo Cogos, no caso. Agora aqui parece que ele está mais num discurso que é para tentar agradar o apresentador, o pastor, o público, para mostrar, não, eu sou um ateu que não tenho preconceito com a Bíblia, porque eu comprei um livrinho para minhas crianças, leio para eles de vez em quando, porque quando era criança eu estudava bastante a Bíblia, com os meus pais tive uma educação de estudar a Bíblia. Não precisa se rebaixar a esse ponto aqui, não. Por mais que a maior parte da população aqui seja cristã, e muitos que acompanham os podcasts aí sejam cristãos, tem verdades que têm que ser ditas na cara dura. Vão te atacar, como eu costumo ser atacado. É óbvio que vão te atacar, mas tem coisa que você tem que falar simplesmente porque tem que ser assim, cara. Para que ter que contar uma história que é para agradar os caras? Fala mesmo coisas desagradáveis, mas que sejam verdade. Uns vão ouvir, outros não vão ouvir, e a vida que segue. Você não vai agradar todo mundo. Por mais que ele venha com essa conversa, vai ter sempre alguém que, por mais que seja crente, vai lhe atacar. Então não dá para agradar todo mundo, né? É complicado. Mesmo eu não crendo. Então, a resposta é não. Agora, eu não diria que eu fui doutrinado. Eu comecei a refletir em algumas questões que me incomodavam, né, dentro da doutrina, e com o tempo eu percebi, e eu nunca quis ser ateu, né? Aliás, eu briguei com a ideia há anos. Eu tinha um amigo na faculdade que ele falava, você é ateu e não sabe. E eu falava, imagina, você tá louco? Todo o cristão, repito aqui e afirmo categoricamente, todo o cristão é ateu. Porque a proposta que o livro traz, que eles deveriam conseguir fazer, que seriam milagres em nome de Jesus, não fazem. Se eles não conseguem fazer nem com o mínimo de fé que tenham, então não acreditam. Porque aquele que realmente crê em Jesus fará as obras que ele, o próprio Jesus, fez. Isso está na Bíblia. Beleza? Então, se ninguém faz milagre, não passam de ateus. Todo cristão é ateu. Ateu, porque, né, para mim era uma heresia sequer pensar. Até o dia que eu me dei conta que realmente eu não acreditava em mais nada. Não tive nenhum trauma, assim, não fiquei... Porque tem gente que vira ateu porque tá com raiva de Deus, né? Essa pessoa não é ateu, ela só tá com raiva porque Deus não fez o que ela quis ou tirou alguém que ela queria. Não foi... Inclusive, tem pessoas que tendem a ser muito emocionadas, né? Ficam com essa raiva, como o chileno disse aí, e já saem por aí dizendo que são ateus. Ficam já rebeldinhos, assim, sou ateu.
Daí passa uma semana, 2 semanas, um mês. Ai, voltar a acreditar de novo. Eu fui um ex-ateu. São pessoas emocionadas, só isso. Esse é o meu caso. Foi realmente conclusões das minhas deliberações intelectuais que uma hora eu achei que não via mais evidência. Você quer dizer que quanto mais intelectual, menos a pessoa acredita em Deus? Não. Muito pelo contrário. Essa ideia. O apresentador também pô, não entendeu nada do que ele disse. Aqui nessa parte o chileno falou dele. Ele, quando começou a atingir o nível mais intelectual da coisa, começou a se afastar. Daí o apresentador tentou espalhar para geral, para todos. Ideia que alguns ateus querem pregar de que quem acredita em Deus tem menos capacidade intelectual ou é mais esperto, quem é ateu, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Absolutamente nada a ver uma coisa com a outra. Até porque, como o professor falou, grande parte dos cientistas são cristãos, ou têm outras religiões, ou são hindus, ou são... A maioria esmagadora. Sim, isso é verdade. Muita gente na academia científica professa algum tipo de crença ou é agnóstica, alguma coisa assim. Também tem ateus, mas pelo que me parece, ateus são a minoria. E outra, a intelectualidade não necessariamente está ligada ao ateísmo. Inclusive o ceticismo também, né? Não necessariamente ser ateu significa ser cético. O ceticismo te leva ao ateísmo, se você já foi crente. Mas sendo um ateu, não necessariamente é cético. Porque uma pessoa que é cética vai vir te questionar até o teu ateísmo. O cara que se identifica como cético questiona até o teu ateísmo ou o meu ateísmo. É assim que as coisas funcionam. Beleza? O que os crentes não têm, isso é que eu posso afirmar mesmo, que eles não têm, é bom senso crítico com relação à própria crença. Isso eles não têm, vos garanto. Porque o sistema religioso não estimula pessoas a terem senso crítico. Ela cria gados. Basicamente isso. Por isso é que fazem pregações em igreja. E não abrem espaço para debater. Entenderam? Mas aí quando você discordou... Doutrina, não, eu quis dizer doutrinação mesmo. Não, doutrinação. Mas na minha igreja já abriram um dia um espaço para debate, não sei o quê. Vai depender do tipo de debate. Se for um debate aí que gira em torno de estudos teológicos confessionais, isso aí só vai ser algo que só está girando em torno de um assunto que em nenhum momento questiona a sua crença em si. E se os debates fossem corriqueiros, a igreja seria outra coisa. Agora não. Debate uma vez ou outra numa igreja, não tem nada a ver, porque o projeto aí é de quase todos os dias fazendo o quê? Pregação, ou seja, colocarem uma ideia na cabeça das pessoas como se fosse verdade e repetir aquilo várias vezes. Eu vou na sua linha aqui, eu tenho que fazer sua mediação. Assim, você vai na linha dele, eu tenho certeza. Não, lógico. O que ele quer dizer com doutrina, chilena, é que não bastou você simplesmente falar assim, eu não acredito em Deus. Você precisou ir atrás da informação. Exatamente. Sim, Então, sim, o quê? Você não chegou a esse... Quando você se declarou pela primeira vez, não, eu já sou tinha... ateu, sim, quando eu comecei você a questionar, bebeu eu em fui... fontes, sim, verdade. entendeu? Sim. Então... Isso aqui tá aparecendo em minhas lives de vez em quando. Todo mundo falando ao mesmo tempo, não tá dando para entender nada, meu. Quando eu quis dizer doutrinação, Sim, é porque os pressupostos que hoje você defende não vieram da sua cabeça. Você foi beber em fontes. Claro, e aí sim, você... sim. É isso que eu tô... Sim, acho que a palavra foi meio forte, né? Mas o que eu tô falando... Eu discordo do pastor aqui, porque até na própria igreja tem pessoas que também se questionam se realmente tudo aquilo que eles ouvem na igreja, que eles leem na Bíblia é verdade ou não. Então isso não é uma questão... O pastor aqui está sendo falacioso. Ateísmo não é uma questão de que não, a pessoa foi influenciada por informações, como se tivesse sido doutrinado para uma outra ideia, entende? Não é assim, não. Porque o que eu disse é verídico, prossegue. Tem pessoas que na própria igreja também têm dúvidas. Eles são crentes mesmo, mas também começam a ter dúvidas. Por quê? Porque nós somos animais racionais, pessoal. Somos animais racionais. Se um cara que frequenta a igreja consegue ter pelo menos senso crítico para não cair em um golpe na internet, por que raios ele não tem esse mesmo senso crítico para se questionar se aquilo que pregam para ele realmente é verdade? Onde ele vai lá gastar tempo, energia e dinheiro com dízimos e ofertas. Sem ver nada de prático na sua vida. Com relação a toda aquela ideia de crença que pregam por aí. Por que ele não é crítico a esse ponto também? Então tem pessoas que têm dúvidas aí também. É o seguinte, ó, ninguém nasce ateu, o ateísmo é uma construção.
É uma construção. Porque Ou uma desconstrução, no caso dele. Então, né? mas porque, por exemplo, a obviedade aponta para um criador. Por exemplo. Assim, o problema dos monoteístas, como no caso dos cristãos, né? Para mim, cristão não é monoteísta porcaria nenhuma. Se entrou Jesus na equação, já deixou de ser monoteísmo. Mas, enfim, eles se classificam como monoteísta, muita galera aí classifica como monoteísta por status, simplesmente por status. Então, vou usar o termo monoteísta, para ficar clara aqui a comunicação. O problema dos monoteístas, como no caso do pastor aí que é cristão, é que na cabeça deles, tudo tem que girar em torno de um Deus. Já é um erro. Eles ignoram que nesse mesmo planeta que eles estão, compartilham espaço com outras pessoas que na cabeça deles as coisas giram em torno de vários deuses e não um Deus. Então, entre os religiosos já existe esse conflito. Algum deles tinha que provar se existem vários ou um único Deus. Conseguem provar? Não, não conseguem. Só ficam aí nas conversas, porque é tradição, porque fulano lá no passado, sei lá quantos mil anos, viu esse tal Deus, que não provam nada hoje, por aí vai. Se entre eles conseguirem resolver pelo menos esse conflito e digamos que, pronto, conseguimos provar por A mais B e convencer os politeístas de que existe só um Deus. Aí já é um ponto positivo, já é um passo. O outro passo seria provar então a existência desse único Deus. Beleza? Só que no monoteísmo nós temos várias religiões. Apesar do islamismo e do cristianismo terem derivado do judaísmo, e posicionam essas como as 3 maiores religiões monoteístas do mundo, tem outras religiões também que são monoteístas. Tem uma que é o zoroastrismo, no caso, né, que apesar de ter essa variação que seria o deus do mal, que é o Arimã, por um tempo já foi uma religião monoteísta, inclusive, por causa dessa entidade Ahura Mazda. Algumas fontes, como esse livro que eu vos mostrei, a história do ateísmo, fala de Zervan. Zervan seria o pai do Ahura Mazda. Se já tem pai aí, vira um monoteísmo. Só que não, existem outras fontes que falem mais também sobre esse tal deus Zervan. Tem um livro também que é a história do... A história não, o livro da mitologia, da Globo Livros, também já mostrei aqui para vocês, que também fala um pouco desse deus Zervan e detalha que ele é o pai de Ahura Mazda e tal. Só que não tem outras fontes que corroboram, que trazem um pouco mais de informação sobre esse Deus. Não sei se tem pouquíssimas inscrições ou documentos que abordem sobre esse assunto, por isso é que a galera não pesquisa muito a fundo, né? Também não sei disso daí. Mas é considerado uma religião, já foi, melhor dizendo, antes disso, seria essa ideia toda do Arimã, que será o Deus do mal, né? Já foi uma religião também monoteísta, por causa de Ahura Mazda, do zoroastrismo. E tem outras também que acabei me esquecendo. Acho que sikhismo também é monoteísta, se não me engano, sikhismo, se não me engano, né? Estou tentando me lembrar aqui mesmo. São coisas que li recentemente e a informação ainda não está bem grudada na minha mente. Tenho que ler de novo para memorizar, sabe? Isso aqui eu vi num livro que é Religião versus... É X, na verdade. Religião X, Razão, de Omar Ferri. Tá. Então, tem outro problema aí. É que eu fico trazendo várias informações para pelo menos enriquecer um pouco aqui também o react, né? Para não ser um react muito raso. Então tem isso daí também. Se ele conseguir provar que há um único Deus, ele vai ter que competir com outras religiões que são monoteístas para ver qual desses deuses é o verdadeiro. Então, se existem outras religiões monoteístas que competem com a dele, então o fato dele falar que todo mundo já automaticamente pensa no único Deus, tá na biologia, sei lá o que, já é um erro. Porque ele vai puxar, o problema do monoteísta é esse, vai puxar para o Deus dele, sem provar seu Deus primeiro. Então ele tem que se resolver com outros religiosos monoteístas, provarem qual é o Deus verdadeiro. Se for o dele, ali sim é justo ele usar esse argumento que está usando agora. Eu já disse em outras ocasiões, quando alguém fala merda, quando alguém solta merda, ela não precisa contextualizar as coisas, não precisa trazer outras referências e só vai falando, outros exemplos e só vai falando. E nessa merda que ele vai falando vai ser algo dinâmico. Para rebater essa merda que a pessoa está falando e ser completo e a refutação ser incontestável, quem está refutando ou rebatendo tem que trazer todo um arcabouço, tem que trazer todo um monte de exemplos e vai ter que falar mais, se expressar mais como eu estou fazendo agora, que é para ficar claro. Para verem que o pastor aí é que está sendo falacioso. É assim que as coisas funcionam. Querendo a pessoa ou não, ou está achando que está chato, você está explicando demais, não sei o quê. Problema seu, para rebater tem que trazer todo um arcabouço, porque falar merda é mais fácil.
Entender? Sim. Você acabou de falar aqui da empresa que fez Da aqui, Mirali. Mirali. Pô, obviamente, para você chegar aqui, tá tudo aqui organizado, alguém fez. Sim. Porque eu não posso acreditar que isso aqui evoluiu do acaso e chegamos aqui e estava assim. Falou mais outra merda, outro erro de raciocínio. Para estar tudo organizado aí, nessa sala, nesse espaço, foi lá uma empresa. Concordamos todos aqui. Só que essa empresa é feita de pessoas. Nós sabemos que pessoas, seres humanos, têm capacidade de fazer tais coisas. Só que aí que tem um detalhe. Ele não pode comparar isso com a ideia de um Deus que criou o universo e o mundo todo. Porque essas pessoas que montaram aí a sala e deixaram tudo bonitinho lá e não sei o quê, são pessoas que nós sabemos que existem porque simplesmente conseguimos ter contato com essas pessoas. Nós podemos ver essas pessoas, nós podemos tocar, ouvir e por aí vai essas pessoas com nossos sentidos. E nossos sentidos nos ajudam a entender o que é real de fato. Quando isso acaba falhando, a pessoa pode estar num estado psicológico deturpado. Que as palavras estão me fugindo aqui. Como, por exemplo, o caso da esquizofrenia. Na esquizofrenia, a pessoa pode ouvir coisas ou ver coisas que realmente os seus sentidos não estão captando. Aí é uma falha aqui, ó, no cérebro. Por isso é categorizado, inclusive, como uma doença e tal, não sei o quê. Entendem? Então, qualquer pessoa que construa qualquer coisa, nós sabemos que essas pessoas são reais. Porque nós vemos pessoas fazendo coisas, sabemos que pessoas têm capacidade para isso e podemos entrar em contato com as pessoas que fazem isso daí. Agora, Deus. Onde é que está Deus? Não tem prova. Dá para ver Deus? Dá para conviver com Deus diariamente como as pessoas que construíram essa sala que fazem as coisas? Não, não dá. O único meio do pastor de conseguir validar a ideia de que esse Deus é real é só pela sua fé, que é uma desculpa para acreditar em muitas coisas absurdas, e por um livro dogmático ao qual usaram para doutrinar ele a acreditar que as coisas têm que ser assim como ele pensa. Ou seja, a resposta dele é uma resposta de uma pessoa que foi doutrinada numa religião e ele acha que fazendo uso desse livro aqui vai trazer uma verdade absoluta, mas essa é uma pessoa doutrinada que está repetindo jargões. Porque é complexo demais para uma evolução. Uma evolução tem a ideia do, por exemplo, você está andando no deserto do Saara, por exemplo, e aí você acha uma câmera fotográfica dentro do... Isso aí já é parecido com a análise do relojoeiro, né? Do saco. do negócio de couro lá, da bagagem, Numa da bag bolsa, dela numa lá de bag. couro. Aí escrita lá Canon, ou Sony, sei lá o quê, e você liga e tá TechPix. pegando. E aí você olha e fala, caramba, eu não sei, eu não manjo, tava tipo 30 megapixels, não sei o quê, da última que tem. O que você pensa? Você pensa que aquilo foi formado devido a milhares de anos e areia, e não sei o quê, e tal, e formou aquela câmera? Ou você pensa assim, não, isso aqui é complexo demais para ser formado do nada. Se isso aqui foi criado, e se é criado, tem um criador inteligente por trás. Esse criador tem que ser pessoal, porque os detalhes da escolha apontam para uma pessoa. Não. Até no próprio exemplo que ele deu tem um erro de raciocínio aí. Eu já expliquei antes. Se você encontrar uma câmera num deserto, você sabe que são pessoas que fizeram porque você já tem N exemplos, N evidências e provas de que pessoas fazem câmeras. Pegam lá um vídeo lá de uma fábrica de Canon, de uma fábrica de lente Sigma, uma fábrica de sei lá o que, lá no Japão. Vocês vão ver vídeo aí da galera na fábrica produzindo as câmeras e as lentes. Vocês já acham vídeo, caramba. É só botar no YouTube, vão ver pessoas fazendo. E você tá vendo, usando um dos sentidos, vendo, as pessoas estão aí, estão fazendo. E outra, se você achar uma câmera na porra do meio de um deserto, não é uma pessoa que fez. Ele sempre usa a referência de um, que é para forçar o raciocínio na ideia monoteísta que colocaram na cabeça dele desse Deus único do cristianismo. Deus único, entre aspas, né? Do cristianismo. Então ele foi doutrinado a pensar que é sempre um. Uma câmera não é feita por uma pessoa, é feita por várias pessoas. Até essa simples camisa que ele está usando aí, teve mais de uma pessoa fazendo. Essa simples camisa. Ai. Então, se é para seguir a linha de raciocínio dele, se a gente fizer de conta que a linha de raciocínio dele está certa, o que seria correto seria o politeísmo e não o monoteísmo.
Porque o monoteísmo tá ligado com uma falácia que é a falácia da alegação especial, onde você pega um ser e transforma ele no ser fodástico, o bombado, o que tem a maior pica e por aí vai. Esse ser, ele tem que ser inteligente. Esse ser, então, ele é pessoal, ele é inteligente, ele é sábio, ele é poderoso. Por quê? A câmera a gente vê as pessoas fazendo. Agora, o mundo, o universo, cadê esse Deus? Cadê ele? E a gente tá falando de uma câmera, tá? Esse ser pode ser o Não, dono da Sony, sim, sim, por sim, exemplo. sim, sim. Mas o que eu tô Porra. Enfim, vocês entenderam. falando é que a criação aponta para um criador. Ou você acha que aquela câmera se formou do nada de milhões e milhões de anos. Aí você fala assim, não, isso aí é uma idiotice. Ok, mas é isso que o ateu defende quando fala da complexidade da vida humana. Quantos megapixels... Complexidade da vida humana. Se provassem... Olha, pastor, se você provasse que Deus existe, não sei o que, se ficasse provado por A mais B, a pessoa que contestasse essa ideia seria simplesmente um negacionista. Assim, simples. Se vocês tivessem já provas concretas do vosso Deus. O cara que aparecesse e dissesse que não, quem fez o mundo não é Deus, não sei o que, seria um maluco, um doido. Mas o problema é, cadê esse Deus? O dono da Sony, eu posso ver. Os funcionários da Sony que fizeram a câmera, eu posso ver, posso interagir com eles. Se me pagarem uma passagem, né, que eu não posso pagar, é muito cara para ir até Japão, meu. Se me pagarem uma passagem para o Japão e visitar a fábrica, eu posso ir lá e visitar. Posso ir lá visitar também o CEO. Entendeu? Vou ter contato com alguém real. E agora Deus? Cadê ele? E quem garante que é o teu Deus do cristianismo? Se é que existir. Por isso é que tem um erro de raciocínio aí. tem o seu olho chileno? E a evolução é uma questão que, assim, levou milhões de anos. Milhões. Isso, pelo menos, se tem evidência, ao contrário de ele que só faz uso de fé. Eu acredito porque simplesmente é um voto de confiança, de que Deus fez assim, de que a Bíblia está certa a relatar isso daí. O cara nem conhece direito a porra da Bíblia, meu. Um livro todo deturpado aí, cheio de edições, reedições, interpolações, traduções mal feitas. Mas que adaptações de mitologias aí. Nem tenho mais expressões para usar para descrever o que é esse livro aí. Então, qual é mais complexo? O olho de um bebê ou uma câmera da última geração? Obviamente que é o olho de um bebê. E por que que o bebê veio de uma... Só que também tem olhos que são defeituosos. É normal compreender uma empresa fazer uma câmera defeituosa. Por quê? Porque é ser humano que está fazendo aí, você tem que depender de outros para fazerem a sua parte. Pode ter uma falha de um componente eletrônico aí que não soldou bem e daí deu um erro e por aí vai. Isso é normal de acontecer. Agora, vindo de uma entidade toda poderosa, pica das galáxias, que tem o maior pau do mundo, que consegue fazer um olho de um bebê tão complexo, mas tão complexo, mais complexo do que uma câmera que foi feita por primeiros humanos imperfeitos, não poderia ter imperfeição. Tem bebês que nascem com cegueira. Tem pessoas que nascem vendo tranquilamente como eu e depois passam a ter problemas de visão. Então, o que adianta o negócio ser tão complexo para ele tentar provar a existência de Deus se também tem seus defeitos? Aí vai apelar, mas não, é o pecado, o homem caiu em pecado. Aí também já é outra discussão que também tem como demonstrar que há um erro nessa história de Adão e Eva, que não faz sentido a forma como eles trazem essa construção de que se hoje tem defeito é por causa do pecado de Adão e Eva. Tem um erro aí também, mas seria já um outro assunto. Sabe, uma evolução interminável de milhões e bilhões e milhões e tal. Ou seja... Mas tem evidências para isso? Agora, evidência para o teu Deus, cadê? Não, tenho fé. A complexidade da criação faz qualquer pessoa que não tem instrução como eu olhar e falar assim, isso daí é muito complexo, alguém criou. Mas é justamente essa falta de instrução que você tem, pastor, que faz com que intuitivamente, além das questões dogmáticas que te introduziram na tua vida, né? Faz com que intuitivamente você ache que a forçação de barra, um Deus que criou tudo. Tem um criador por trás. Logo, o ateísmo, ele precisa ser construído dentro da pessoa para negar
Isso que eu estou chamando de obviedade. Se fosse obviedade, por que todo mundo no planeta não chega à mesma conclusão que o Deus que existe é o teu Deus do cristianismo? Se é tão óbvio assim. Eu discordo da obviedade e tem aí um furo no seu argumento. Vamos ver se o chileno vai responder alguma coisa que vale a pena. Chileno, tô apostando em você. Você já decepcionou um pouco no início, mas vamos lá, vamos ver. Professor, porque eu concordo com você que as coisas elas têm que partir do mais simples para o mais complexo. E foi assim que houve a evolução, não é? E é o que diz a teoria da evolução. Inclusive, a teoria do Big Bang foi desenvolvida por um padre. Né? Oh, chileno, caramba. Uma coisa é evolução, outra coisa é Big Bang. Não mistura aí as coisas. Mas vamos ver o que ele vai falar aí. É por isso que eu falo que é uma idiotice quando o ateu diz que ser ateu é mais inteligente. Não, isso não tem nada a ver. Agora, quando a gente parte do pressuposto de que as coisas evoluem do mais simples para o mais complexo, isso não encaixa na ideia de um criador, porque a gente coloca um criador mais complexo primeiro do mais simples. Entende? Deus, a gente inverte o Deus, um criador, um design inteligente. Entende? Então, assim, perguntar o que tinha antes do tempo é uma coisa que é a mesma coisa perguntar o que tinha antes da concepção. Então, quando a gente pressupõe... Esse cara tá perdido. Sinceramente, não entendi onde é que ele quer chegar com essa resposta. Tá me parecendo confusa. Um criador, a gente pressupõe que antes do mais simples teve algo mais complexo. E é ilógico esse pensamento. Por quê? Por quê? Porque se o pressuposto é que a gente sai primeiro do mais simples para o mais complexo, então, quem para ter isso? o mais simples... Então, primeiro, quem não, porque definiu tudo, essa ideia? você acabou de falar, Tá, mas eu discordo aqui da resposta do chileno. Inclusive, o que ele optou como resposta, desculpa, e a forma como ele respondeu. Aí o pastor vai ter vantagem. Se o pastor for inteligente nessa hora, ele vai conseguir responder algo para sair na vantagem. É que o mais complexo pode fazer o mais simples. O problema só entra quando o crente vem com aquele argumento de que o que é complexo foi gerado por algo mais complexo. E daí entra naquele argumento de Kalam. Acho que é esse daqui, né? De que tudo que teve causa foi gerado por uma outra coisa. E essa coisa que gerou a outra é mais complexa do que foi gerado. Entendem? Daí teria uma regressão infinita. Tá, se Deus é complexo demais, mais complexo que todo o universo, todos nós humanos que estamos aqui, ou seres vivos, e tudo foi causado por outra coisa, quem causou Deus? Teria que ser um ser mais complexo. E quem causou aquele outro aí? Foi outro mais complexo. Isso se entra esse argumento aí de Kalam, se não me engano, acho que é o nome desse argumento, né? Daí cai nessa regressão infinita. Agora, a forma como o chileno respondeu não se encaixaria nisso daí. Porque nós, seres humanos, somos complexos. E a gente consegue fazer coisas que são menos complexas. Como, por exemplo, um robô. Uma criança de 1 ano, 2 anos, consegue manusear melhor algo do que um robô. Então nós somos mais complexos que os robôs. Até mesmo que uma criança consegue fazer. Claro que também por causa do opositor aqui, né? O polegar. Mas temos essas vantagens. Que exemplo mais eu daria? Enfim. Continuar aqui. Falou assim, a câmera, para começar a câmera, Deu o exemplo da câmera. Você tem que pegar cada peça, construir cada uma, ir juntando e tal. Então, sempre do mais simples para o mais complexo. O que é o mais simples nesse exemplo? A câmera desmontada. E o que é o mais complexo? A câmera montada. Então, mas o mais complexo não é quem monta a câmera? Exato. Então pronto. Sim, mas... Viram? Esse é o ponto. Agora o pastor pegou no pé dele. Porque a resposta do chileno não foi adequada para isso. Tudo no universo tem que ter partido primeiro, então, do mais simples, para poder chegar no mais complexo. Como que você explica, então, na sua palavra, porque a gente já entendeu essa linha de raciocínio do pastor César Cavalcante. Péssima resposta, a criação de Silvano. Deus, Péssima que criou resposta. o homem, a natureza, os céus e a terra. Que tá, não Mas- explico. Não explico. E Não, eu tô tudo bem com isso. mas tudo bem, mas você acredita em algo. Você acredita que a gente não tá aqui por acaso e do nada, porque o nada não cria nada. A gente já Caralho, velho. Essa apresentadora aqui parece que também tá no debate, velho, e tá do lado do pastor. Pro apresentador aqui que tá se metendo na conversa.
Pô, fez um barulhinho aí, até esqueci o que eu ia falar. Tá, deixa eu voltar um pouquinho aqui, meu. Esqueci o que eu ia falar. Tá, não Mas- explico. Não explico. E Não, eu tô tudo bem com isso. mas tudo bem, mas você acredita em algo. Você acredita que a gente não tá aqui por acaso e do nada, porque o nada não cria nada. A gente Tá, pronto. Não existe. Quem diz que o nada criou alguma coisa precisa de muito, mas muito embasamento para conseguir provar esse ponto dele. Precisa mesmo de muito embasamento. Porque é na comunidade científica que diria que é a comunidade mais confiável em comparação do que comunidade religiosa, né? Porque eles trazem coisas com dados, base e empirismo, pelo menos, que nos garante que é real. Nenhum cientista, pelo que eu vejo, nenhum trabalho, nenhum artigo aponta que tudo veio de um nada absoluto, nessa ideia filosófica, um nada absoluto. Alguma coisa já tinha e isso aí foi se expandindo e virou o universo que é do jeito que está hoje, está aí, continua a expansão. E aqui nesse pontinhozinho aqui que é a Terra, começou a evoluir vida e por aí vai, blá blá blá. Não há nada que diz que surgiu tudo do nada. Aí já é um equívoco do pastor, do apresentador, um erro comum que inclusive algumas pessoas cometem quando não se aprofundam um pouco mais nesse assunto. de alguma forma foi criado tudo isso que a gente tá pegando, é tangível. Ser humano Mas para você falar que algo foi criado, você tem que provar primeiro que há um criador. Não é assim que as coisas funcionam. Para você encontrar, se você encontrou, o exemplo do pastor, se você encontrou uma câmera no deserto e concluir logo que aquilo é uma câmera e foi criado, é porque você já sabia de antemão que há seres que conseguem fazer aquilo, seres que você interage com eles, inclusive você é da mesma espécie que eles, seres humanos. É assim que o caminho é esse. Eu já sei quem fez, identifiquei uma das coisas da pessoa que fez isso, ou dos seres que fazem isso, logo isso foi criado por essa pessoa, por esses seres. É assim que as coisas funcionam. E não simplesmente ter chegado num deserto, nunca teres visto uma câmera na tua vida, nunca teres visto um ser humano na tua vida, e você é o único ser humano que brotou assim, ó. Um exemplo bem chulo que eu tô dando, né? Digamos que você é o primeiro ser, um ser que brotou assim, pum, do nada, chegou aí no meio de um deserto. Não. Melhor dizendo, vou refinar um pouco mais esse exemplo aqui. Você é um extraterrestre. Não, você não. Vamos dizer que um extraterrestre veio pra cá. Tô criando exemplos na hora, né? Um ET veio pra cá. O ET não sabe como são os humanos, não sabe o que os humanos produzem. Ele chegou pra cá numa terra pós-apocalíptica. A humanidade foi extinta. Daí esse ET, vagando nas suas aventuras nesse novo planeta que ele descobriu e tal, acha uma coisinha no meio do deserto. Segura e olha e vê o que nós chamaríamos e entenderíamos como câmera, né? Ele vê esse objeto seguro e fica olhando. Olhando. Como raios esse ET, sem nunca ter visto nenhum ser humano ou ter nenhum fóssil, evidência de nada, vai logo concluir que são os seres humanos que fizeram aquilo? Seres que são Homo sapiens sapiens, que estão dentro de uma escala evolutiva. Como? Não tem como. Esse é que é o ponto. Para ele concluir que eram seres humanos, ele já deveria saber quem são os seres humanos e do que os seres humanos seriam capazes de fazer, como uma câmera. Aí sim, vai ver a câmera, vai falar, esse negócio foi criado pelos seres humanos. É assim. Então, para uma pessoa afirmar que tudo foi criado, tem que provar o criador primeiro, né, cabeção? Hã? Não é assim que as coisas funcionam. Ai. Então, se você achar tua esposa grávida lá, vai concluir logo que é o Espírito Santo que engravidou ela, sem você ter se envolvido sexualmente com ela. Vai concluir que é o Espírito Santo. Então. copo. Agora, olha só, existem diversas teorias, e por que eu falo que eu não explico? Porque são teorias, diversas teorias que a gente não tem como provar, porque são bilhões de anos que o universo existe, né? Hoje que o James Webb estão recalculando tal. Hoje, se você para pensar na complexidade do universo, é um absurdo tão gigantesco que a gente sequer consegue imaginar a dimensão do universo. Então, por exemplo, a teoria da evolução, ela explica a origem das espécies, certo? Que é uma teoria, vou deixar claro. Não, a teoria da evolução ela é comprovada cientificamente. Puta que pariu, velho. Não, puta que parex. Epá, enfim, eu nem sigo as minhas próprias regras aqui. O apresentador é o basic, sabe? E muita gente é o basic, o básico.
Acham que teoria tem essa conotação de teoria no sentido popular. Acha que tudo foi criado, mas com base no que? Evidência alguma, não. Só acha que foi criado. Acha que todo ser humano já nasceu e biologicamente sabe que existe um Deus, que é o Deus do cristianismo. Então, o apresentador é básico, sabe? Aquele base aí que tá limitado no conhecimento. Só isso. Fica repetindo também jargões e tal, frases de efeito. Gente, teoria, quando A teoria você da fala em evolução- teoria... a teoria da sim. evolução é uma teoria. Não. A teoria, quando você fala em científico, ela não... A voz do apresentador é parecida com do chileno aqui, aí tem vezes fico confundindo quem tá falando, quem não tá falando alguma coisa, cara. É foda. Não é uma Mas, hipótese. mas é uma ciência, teoria. Existe, mas é, ok. por isso que ela não é uma ciência. A ciência pra ciência existir, ela tem Só que que ela não testar. Tá, então deveriam corrigir o tema desse debate aqui. Apresentador, César Cavalcante versus Chileno Gomes. Acho que assim estaria melhor. explica Ela tá a sempre origem testando. da vida. Ela não explica a origem da vida, nem a origem do universo. Então, é isso que eu falo. Aí a gente tem hipóteses que podem ser ou não verdade. A hipótese mais aceita hoje é a do Big Bang. Teoria. Big Bang tem status de teoria. Pô, caramba. O cara caiu na conversa de um rapaz que não sabe nem sequer o que é teoria. Tava falando corretamente teoria e depois mudou para hipótese. Se deixou convencer pelo apresentador. Quando um estudo, uma pesquisa, seja lá o que for lá, do campo da ciência, enfim, seja lá o que for, ganha esse status de teoria científica, é porque atingiu o mais alto grau de confiabilidade de que seja o mais provável de ter acontecido. No caso do Big Bang. Existem outros estudos que tentam derrubar o Big Bang, explicar a origem dessa transformação do universo, de como ele está no estado que está hoje. Sim, existem. Se vir algo assim muito mais elaborado, mais embasado, mais, enfim, que calcularam melhor, sei lá o que, pode derrubar a teoria do Big Bang. Vai ser a nova teoria. Beleza? Por enquanto, o Big Bang só tem esse status de teoria, porque está lá há muito tempo. Os estudos que vêm sendo feitos recentemente só corroboram mais com essa ideia ainda mais. Por isso é que é teoria. Também tem a teoria da evolução das espécies, porque há evidências que apontam para esse caminho. Tem um monte de estudos que corroboram com isso. Alguns tentam derrubar, mas continua lá firme, forte. Agora a cara mudou para hipótese. Mas também que tudo estava concentrado. E se porventura o pastor aí provar que Deus existe de forma cabal, pronto. Deus criou o mundo e era isso. Não tem nada de teoria da evolução, não tem nada de Big Bang. Deus criou o mundo e pronto. Criou os seres assim do jeito que estão, do jeito que foram criados há 6.000 anos atrás, como está na Bíblia, e pronto. Isso se ele conseguir provar Deus de forma cabal. Aí sim. Mas não. E algo, que a gente não sabe o que é, algo... Você fez acredita com nessa que- teoria do Big Bang, por exemplo? Então, eu diria que é a que eu mais aceito. Porque existem evidências que o universo está em vamos lá, expansão eu e gostaria- que ele Então teve... vamos por parte. Ai, esse cara tá totalmente perdido, caramba. E outra, você ateu não necessariamente precisa adotar a teoria do Big Bang ou a teoria da evolução das espécies. Tá tudo bem você não acreditar, por exemplo, nisso daí. O ruim só seria, tipo, desacreditar nisso e trazer um monte de teorias da conspiração, pseudagem para cobrir essa lacuna da curiosidade humana. O ruim seria isso. Mas se você vê que não, tem teoria do Big Bang aí, tem teoria da evolução das espécies, tem a teoria de sei lá o que mais por aí, mas não acreditas em Deus ou deuses, e também estás nem aí por essas teorias, tudo bem, segue a vida. É normal. Só que, por ser algo do campo científico, e o campo científico tem dado, é mais credível do que o campo da fé, as histórias que trazem pela fé para tentar explicar a origem disso ou daquilo, né? Muita gente abraça. Tal como eu também sou um adepto a essas teorias e espero que estejam lá firmes e fortes. Pelo menos tem mais embasamento do que fantasias como Deus criou tudo no estalar de dedos. Deus criou o homem e a mulher, pronto, o homem veio do barro, a mulher veio da costela, tinha serpente falante. Essas histórias aí de crianças, sabe?
Vamos são lá, muitos assuntos. vamos fundamentar primeiro- os assuntos aqui. Que eu gostaria que a gente não falasse um em cima do outro e que um terminasse uma resposta que fosse mais sucinto na resposta. Pra gente continuar sendo os assuntos. Se for para os assuntos um que em eu cima perdi. do outro, vamos pro jiu-jitsu. Jiu-jitsu, exatamente. A gente leva vantagem. Porra, do nada a câmera ficou desfocada, meu. Os caras têm que me contratar pra eu fazer parte da equipa técnica aí, pra cuidar dessas paradas aí das câmeras aí. Exatamente. Agora Deixa eu pegar vamos lá. minha mochila aqui. Deixa eu pegar minha mochila aqui. Pô, deixa eu gente- mandar um abraço. vamos Tô lá. vendo aqui o Dr. Marcos Eberlin. É um. acho que Caralho, velho! Citaram o Marcos Eberlin, ô louco, mano. Tá ligado, mano? Marcos Eberlin. Ah, é por isso que ele veio com essas conversinhas aqui da câmera no deserto. Tá nos acompanhando, assistindo? tá ao vivo aqui. A gente tá com 800 pessoas na nossa Dr. live. Eu quero Marcos muito Eberlin. agradecer toda a audiência. De Ele verdade, que devia estar obrigado. aqui. Porra! 800 pessoas viram o ateu aí falando desse monte de besteira, tomando uma surra básica aí do pastor e do apresentador. Caralho, velho. É foda, mano. Cara, eu não tenho, É, eu não tenho nem doutor. roupa pra esse Não, debate. Eu gostaria muito. Mais de 800 pessoas, né? 800 ao vivo e mais outras depois de terminar a live deles aí, porque acumula as visualizações, né? Outras pessoas vão vendo depois. E, se eu não me engano, esse podcast rolou há 8 meses atrás. Então, deve estar com uns... Dependendo também do tamanho do podcast, já deve estar com uns mais de 20 mil visualizações, talvez. De convidá-lo já ao podcast Sem Filtro, por favor. Faz essa ponte aí, você fez com o Ricardo Oliveira. Vamos fazer com o Esse Ricardo cara Oliveira. é o maior nome de espectrometria de massas que o Brasil tem. E um dos cientistas mais burros que o Brasil também tem, Marcos Eberlin. E é um. Eu acho que do hemisfério sul, ele pode até colocar aqui, é o único condecorado com uma medalha lá da Inglaterra. Nem sei se dá pra te chamar de cientista. O cara é burro pra caramba, me fala um monte de inverdades por causa de fé, fica misturando ciência com fé pra criar essas porcarias de DI. E não é prêmiozinho que ganhou lá na Inglaterra, que vai fazer com que ele seja autoridade, não. Sobre Que legal. ciência e tal. Então, é um grande cientista. Esse Bacana, cara, nós teremos aqui esse o cara é um Sérgio grande dos cientista. Foguetes. Um grande cientista que acredita que Marco Polo viu dinossauros, que acredita que os dinossauros existiam aí na época da Revolução Industrial. Baita cientista, hein? Seria legal trazê-lo junto com o Sérgio dos Foguetes também. ele já tem vários debates com o Sérgio. Já também. tem? Legal, Então legal. não dá pra Mas trazer vamos lá. ele aqui. Vários. Eu só me lembro de um debate que rolou lá no Vilela. Que eu me lembro, pelo menos, se ocorreu algum outro debate aí, não sei, né? Porque geralmente eu tô antenado nesse tipo de debate que aparece lá esses malucos do DI com a galera da ciência. Só me lembro de um debate. Vamos trazer ele Vamos junto voltar aqui, já que eu tô aqui. Vamos lá. É o seguinte. Não, e só pra deixar claro que eu não sou físico, astrofísico, então Não, tudo também bem. assim. Tá tudo bem. Então não mas tenho vamos lá. como Eu explicar vou algumas parece coisas. que você gosta Tranquilo, bastante de vamos ler. Tem um livro de um cara chamado Michael Behe. Puta que pariu, caramba. Foi citar lá as referências do DI lá da gringa. Chamado A Caixa Preta de Darwin. Ai. Vamos lá. A ciência, chileno, ela como que eu vou dizer? Ela é investigativa. Claro, Tá? concordo. Ela é especulativa, investigativa. Ela não pode ser dogmática. A Sim, ciência existe perfeito. para fazer os estudos, Perfeito. certo? O modelo do Darwin, ele tem várias lacunas que vale a pena dar uma olhada a partir desse livro chamado A Caixa Preta de Darwin. Detalhe. Geralmente eles falam dessas lacunas e não mencionam algumas delas. E elas não são, assim, problemas que abalaria a comunidade científica. Por isso é que eles apelam para a teoria da conspiração e dizem que não, tentamos trazer as nossas ideias para demonstrar que tem lacunas na teoria da evolução, logo o DI está certo. E a academia não quer aceitar porque sabem que é uma verdade absoluta que vai magoar os interesses globais, globaloides. Ou seja, os caras têm pesquisa nenhuma, não leem nem as porra dos próprios livros, porque ele não vai saber pelo menos mencionar alguma coisa aí que deve ser essa suposta lacuna, imagino, porque nem deve ter lido o livro. Falam que a academia barra eles de fazer os estudos, sendo que eles têm a liberdade de fazer esses estudos, levar para a academia para serem avaliados, e não fazem porque sabem que o que eles acreditam não passa de religião misturado com ciência, esse tal de DI. E daí ficam nessa conversinha aí, na choradeira, a academia não quer nos aceitar, né? Ficam nessas teorias da conspiração.
Eles sabem que são uns merdas mesmo, por isso é que não vão lá tentar ver se a academia vai passar os artigos deles. Um livro que Até porque não é de Darwin, né? O primeiro a falar que o mais adaptado sobrevive ao meio foi um filósofo grego chamado Empédocles, 490 a.C. mas é o Darwin. Darwin foi o primeiro a apresentar fósseis mostrando que as espécies se adaptam ao meio. Outro negacionismo. Fósseis. Tá lá, fósseis são evidências. Fazem a datação dos fósseis. Veem que extrapola mais desses 6.000 anos que os crentes aí, universo jovem, ficam falando. Geralmente são os caras do DI, né? E sabem qual é a resposta deles? Ah, não, isso aí é falso, isso aí são dados errados, não sei o quê. Com base no quê? Cadê os vossos cálculos que demonstram que o correto seriam esses poucos 1.000 anos aí que o universo e os animais têm? Não mostram porcaria nenhuma. Não mostram nada. Sabem qual é a base mais forte? Bíblia. E que elas Mas evoluem aí de acordo com então, o meio. vamos lá. Adaptação ao meio, todo cristão entende, tá tudo Sim, bem isso sim. aí. Agora, o que o Darwin não consegue provar é a especiação. Especiação é o surgimento Sim, de uma nova de espécie. uma nova espécie. Então, isso nem o Darwin consegue. E a ciência, se você colocar, por exemplo, aí, dar um Google. Ai, 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 velho. Caramba, velho. Os caras acham que o surgimento de uma nova espécie é... Pô, esqueci o nome dos Digimons aqui, caramba. Greymon digivolui para Metal Greymon. Pô, consegui me lembrar, caramba. Eu vi esse desenho na minha infância, velho. Consegui me lembrar pelo menos de um deles. Os caras que acham que a especiação é isso daqui. Era um bichinho, depois digivoluiu para um monstrão aí, pica das galáxias, não sei o que. Um animal virou o outro de uma hora para outra. De uma hora para outra. Da noite pro dia. Acham que é assim. É uma questão transitória. É tipo um espectro de... Deixa eu pegar aqui, deixa eu exemplificar aqui. Vamos ver se consigo abrir aqui uma imagem com espectro de cores. Vamos ver uma imagem boa aqui. Uma imagem bem didática. Uma imagem gostosa. Porra! Imagem bem pequena. Onde é que se amplia aqui? Ah, consegui ampliar. Pô, mas os caras da fábrica de barco aqui do lado decidiram ligar os motores justamente agora, caramba. Tá me atrapalhando aqui. Pronto. Ó, isso aqui é um espectro visível, né? Espectro de cores. Para exemplificar essa questão da transitória da evolução. Olhando essa imagem aqui, explicado de uma forma didática, né? Olhando essa imagem daqui, dá para saber onde é que literalmente começa uma cor e termina a outra? Não, não dá. Porque, ó, olhem aqui, tem um degradê aqui, ó. Do vermelho começou a fazer um degradê pro laranja, daí começou a fazer degradê pro amarelo, um degradê pro um verde, um degradê para um azul, um roxo, um violeta e por aí vai. Índico. É índigo ou índico? Caraca, nem sabia que tem essa cor aqui, índico. Eu sou péssimo em falar o nome das cores, velho. Sou péssimo mesmo. Acertei. Nem li aí os violeta e tal. Geralmente eu confundo roxo com violeta. Mas nem li aí, né? Mas enfim, parabéns pra mim. Evolução é que nem isso daqui. Quando você pega vários fósseis e tal, você consegue perceber que... Qual é a expressão que eu usei primeiro? Um degradê. Você consegue perceber que há um degradê aí. Não há pulos segmentados de que tinha uma espécie, um tipo de fóssil e do nada virou outra espécie e conseguiram identificar que era o mesmo animal, são parentes, não sei o que. Não é assim. São formas diferentes que vão tomando ao longo de milhões e milhões de anos, porque eles justamente datam esses fósseis e chegam nessas datas aí, nesses anos de milhões e não 6.000 anos, né, como acreditam por aí. E daí conseguem observar, de um tempo, X milhões de anos para tantos X milhões de anos, identificamos esse fóssil aqui, que pertence à mesma família, não sei o que, essas paradas que falam na biologia, paleontologia, que eu não entendo muito bem direito. E eles criam essa sequência e vêm, era assim, passou esse tempo com esses fósseis que estão no meio do caminho, e depois virou assim, com esse fóssil que temos na ponta da fila. Uau! Um degradê.
E o pastor quer me ver com essas conversas aí. Problema de especiação, sei lá o quê. Ai, ai, ai. E colocar aí, sei lá, homem de Nebraska, por exemplo, a ciência tinha lá acharam um dente, aí dá um Sim. Google aí você vai achar. E E aí aí esse essa- dente sim. é do ancestral mais antigo, o elo perdido, não sei o que lá e tal. E aí quando foram e a ciência é muito esperta, não sei o que, e fizeram até a mandíbula do cara, e depois o cara, o crânio do cara, e depois, Fez computador. depois o cara inteiro, e depois a mulher do cara, e tudo isso a partir do dente, e foram descobrir que era dentro de um porco. Isso acontece. Sim. Tem verdade. alguns casos desse Sim, sim, na sim. ciência, sabe? Sim, sim, Então, tem vários. Inclusive de fraude, gente tentando exatamente. fazer Então, para tentar provar. Assim. agora vamos lá. Quem é que descobriu que eram fraudes? Foi o DI? Foram os cristãos que sentam a bunda na cadeira e ficam pregando a palavra de Deus? Não. Era o próprio pessoal da área acadêmica que descobriu as fraudes. Por isso é que a ciência, por isso é que a ciência é mais confiável do que essas religiões aí. A religião é trazer um monte de ideias antigas, estabelecer como verdade absoluta e segue com essas verdades absolutas aí pro resto da vida. A ciência não. Opa, vamos fazer aqui um teste, vamos ver, vamos faciabilizar, vamos fazer revisão por pares para ver se é realmente isso. Se consolidou, vamos seguir com isso. Ah, alguém trouxe uma teoria melhor, tá, então derrubou a outra. É assim que funciona, se atualiza, vai se atualizando. Se descobriram um dente aí, que usaram esse dente para fazer toda uma reconstrução, simulação de como era lá o homem, não sei o que, e tarará, e descobriram que era dente de um porco, é um erro. Acontece. Se aconteceu alguma fraude como o homem de Pitdown, né? Esse nome aqui que dão para essa fraude, é homem de Pitdown, que seria um fóssil aí que diziam que era o elo perdido, sei lá o quê. Se descobriram que era fraude, quem descobriu é a mesma galera da área acadêmica aí, porque eles precisam verificar se procede aquilo. Que é para não sair por aí publicando um monte de pseudagens. Por isso é que é confiável a ciência. Porque ela se vigia e se atualiza. Ao contrário de religiões. Onde ele vai falar que Deus criou o mundo, todo prontinho, bonitinho, fez o homem do barro, a mulher da costela, e enfiam essa ideia para o resto da galera, as próximas gerações, sem abrir espaço para questionarem e investigarem para ver se é realmente aquilo aí ou não. Eu apresentei o argumento da complexidade. E eu realmente não entendi o que você falou. Tem que vir do complexo, do simples. É porque complexo. Deus é mais complexo. Deus é Vamos mais simplificar, complexo. vamos então- simplificar, chileno. Vamos simplificar aqui Chileno se perdeu aí na resposta. Para de insistir, ô chileno. Você se perdeu aí, mano. a pergunta. Eu gostaria que você fizesse de novo. Não, assim, ó. Pra gente entender melhor. A teoria do design inteligente, que inclusive o Eberlin. É sério que ele apelou para isso mesmo? Eu achei que ele ia dar só alguns exemplos aí. Apelou mesmo para teoria. Quer falar dessa... Nem teoria é... Nem dá para chamar de teoria isso aí. Isso aí tá mais para design imbecil aí do que design inteligente. Está aqui, é presidente da Sociedade de Design Transtorno do design imbecil, TDI. Inteligente e tal. É a pessoa mesmo, indicada mesmo. Mas é o seguinte, que a complexidade daquilo que você vê, do que é visível, aponta para um criador. Por exemplo, Não, para mim aponta para dois criadores, dois deuses. Refuta aí. Não é um não, dois. Maluco. Tá maluquice. o Salmo 19 diz o seguinte: Essa passagem bíblica. Isso é a mesma coisa que nada, porra. você quer saber se Deus existe ou não, desce aqui, a gente está no sexto andar, vai lá fora e olha para cima. Os céus manifestam a glória de Deus. Pessoal, já voltei. Vou olhar, já voltei. Vou olhar pro céu para ver se consigo achar Deus. Já voltei, rapidinho. Tá, já tô aqui no quintal e vamos lá olhar pro céu para ver se aparece algum Deus aí. Porque o pastor disse que basta olhar no céu que a pessoa chega no consenso de que existe um Deus todo-poderoso, não sei o quê. Tá, vamos lá ver. Tá, tudo que vejo aqui são casas, passarinhos, nuvens, céu azul aparecendo um pouco aí porque estava chovendo. A fábrica aqui do lado, árvores, insetos, plantas. É isso aí, não vi Deus coisa nenhuma. Anuncia a obra das suas mãos. E quando você vai ver céu, firmamento e tal, e todas as Firmamento, o que é isso, pastor? Terra plana? leis que o regem, você fala assim, peraí, é impossível que isso aqui fosse obra do acaso. Tipo assim, o acaso,
o nada. O nada, criar tudo isso que eu estou falando aqui, que é tão complexo e tal. Esse pastor nunca viu nenhuma divulgação científica que aborde sobre o Big Bang, por exemplo. O nada, o nada. O nada é falácia, gente. Não passa de falácia que eles inventam para tentar forçar o argumento deles. Ou seja, espantalho. Então, quando você diz assim, não dá para saber, não dá não sei o que e tal, então você também tem fé, só que você tem fé na outra coisa. Não tenho fé, essa que é a diferença. Eu não sei explicar e eu não fico buscando coisas que eu não sei explicar. Essa é a diferença. Então, e você acredita que essa é a resposta, que não tem como explicar. Não. Por enquanto eu não tenho evidências. Até porque, olha só, você falou da ciência, é verdade. A ciência é investigativa e existem coisas que a gente está atrelado à tecnologia. Vou dar um exemplo. Mais ou menos por volta de 300 a.C., um dos filósofos que desenvolveu a teoria do átomo, chamado Demócrito, um dos atomistas. Tomos, do grego, quer dizer divisão, e o prefixo a, como a gente viu, é negação. Então, ele dizia que se você pegar a matéria, porque naquela época os pré-socráticos, eles ficavam discutindo qual que era o archê, né? O elemento da vida, e um falava que era o ar, o outro falava que era a água, o outro falava que era... Enfim, o outro falava que era o éter, que era uma coisa que ninguém sabia e tal, e aí Demócrito fala assim, não, você pega a matéria, divide, vai chegar numa partícula tão pequena que é indivisível. Átomos, o que não pode ser dividido. Demorou, e ela foi ridicularizada na época, demorou 2.500 anos para a ciência conseguir provar que tudo é feito da mesma matéria, tudo é feito de átomo. O Dr. Eber aceitou, viu? Só que aí que tá também. Por mais que essa ideia do átomo tenha sido a partir de um ponto de vista, digamos assim, filosófico, e numa época que não se tinha equipamentos que poderiam nos ajudar a entender melhor o átomo, o conhecimento sobre tal foi se atualizando, não é? A única coisa que ficou só de nome no átomo é essa questão de ser indivisível. Continua com esse mesmo nome de antes, como uma forma de batizar a coisa, né? Mas hoje descobrimos que átomo é divisível, tem partes. Por quê? Porque a ciência se atualizou. Foram feitas novas descobertas. Com base em novas descobertas, novas evidências, aí é que concluíram isso daí. Diferente de religião. Os caras pregam que o mundo foi criado em 6 dias, o homem foi feito do barro, a mulher da costela. E esse tipo de baboseira é que ficam pregando até hoje. E vão continuar a pregar. Porque é uma coisa que não se atualiza. E ainda acham que é verdade. Tentou, doutor, cortar. manda pra gente, por favor, no nosso direct. Eu mando pra Manda um você. convite. Eu vou mandar pro Kiko, vai ser um prazer Desculpa, inenarrável pode concluir, recebê-lo aqui no nosso podcast. Eu tenho certeza que o senhor vai fazer um podcast sensacional e eu já tô aqui, ó, com um friozinho Porra, quer receber o maluco do Eberlin? Sei lá, talvez o Eberlin já deva ter ido pra lá, né? Porque esse vídeo aqui tem 8 meses. na barriga pra recebê-lo aqui. Chileno, se eu posso só te interromper, porque em cima da pergunta dele, dentro da sua resposta, me veio várias outras perguntas, e é para você e depois a mesma pergunta pro pastor, tá? Se você não acredita em Deus, como é que você explica, por exemplo, você também não acredita em Jesus, por exemplo? Não, diferente. Eu acredito Acredita em Jesus. acredito que existiu um Jesus histórico. Que é isso, caramba? Um Jesus Um histórico. líder judaico. Que é isso, meu filho? O que fazedor de milagres. Não Ai. É isso aí. Não acredito em milagres. É onde eu quero chegar. Porque, por exemplo... Aí a academia, e aí com todo respeito, tá? Sim, não tá. tô desmerecendo, mas assim, a gente faz a distinção entre um Jesus histórico e um Jesus mitológico, que virou filho de Deus, que fazia Eu vou milagres. dar espaço para você falar sobre isso. Eu só terminar meu raciocínio e minha pergunta, agora você responde e ele responde a mesma pergunta. Porque se você não acredita, né, se você acredita na evolução humana e você não acredita em Deus, como é que você explica, por exemplo, os dons naturais das pessoas? Pô, o apresentador não tinha perguntas melhores, meu. Não poderia fazer outro tipo de perguntas, caramba. Tô falando muito distante do microfone, velho. Não poderia fazer outro tipo de perguntas. Mais elaboradas. Velho. Os dons. Você acha que vem com a evolução o dom das pessoas? O que acontece? Hoje, a gente sabe que o Homo sapiens, que é a nossa... Pena que eu não tô nesse debate aí, que eu não estava nesse debate, né? Se eu estivesse aí seria outros 500. Vou esperar um dia ficar mais conhecido e tal, e quem sabe alguns canais aí, alguns podcasts me chamarem, né? Quem sabe? Mas seria um prazer danado estar aí, poder
rebater assim o oponente do debate como um apresentador enviesado. Seria um prazer danado, velho. Espécie, diferente do que a gente pensava quando a gente era novo, que a gente é mais velho, né? A gente estudava uma linha evolutiva, tinha um Homo erectus, um Homo de Neandertal, e a gente pensava que um evoluiu para o outro. Hoje a gente já sabe que esses hominídeos conviveram entre si. Né? Inclusive, eu estou sendo estudado, eu faço parte de um estudo da Universidade, Logos de Universidade na Califórnia, nos Estados Unidos, e fizeram todo o meu mapeamento genético. E dentro do mapeamento genético de todos nós temos X% do homem de Neandertal. Tá? Então existiu, Se inclusive... você falar que você é a evolução do homem de Neandertal, eu vou chamar o Pablo Marçal para vir aqui. Inclusive, todos nós temos um percentual, e aí você tem percentual de origem europeia, X% judaica, Até porque nós somos brasileiros e é um povo miscigenado. Exato. E o mundo inteiro é miscigenado. Ok. Então, assim, não existe povo puro. Então, mas vamos lá. Vamos lá, né? Só pra gente não perder Então, para eu terminar a sua pergunta. Então, o que acontece? Eu acredito que nós somos frutos, os dons naturais são frutos de interações, né, de variação genética. Assim como, se você, por exemplo, a minha esposa é loira do olho azul. Eu tenho 2 filhos. Um filho nasceu loiro do olho azul, o outro nasceu com o olho castanho mel, mais claro. Mas o mesmo que nasceu parecido comigo, ele é muito mais claro que eu. Ele tem a cor da pele da mãe. Então, os dons vão nascer de acordo com as interações interraciais. Perfeito. A pergunta... Os dons vão nascer de acordo com as interações interraciais? Eu diria habilidades. E a habilidade você vai desenvolvendo. Cada vez mais que você pratica, mais habilidoso você se torna. Dom tem essa conotação de algo que você nasceu com aquilo, sabe? Você nasceu e à medida que você foi crescendo, meio que já sabias como fazer alguma coisa. Claro que você já vai aprender, claro que você vai ter que aprender algumas coisas, né? Mas você já sabia a base, sem ninguém ter te ensinado. Essa que é a conotação de dom. A resposta do chileno não foi um tanto convincente até para mim. E a resposta que eu usaria no lugar é a seguinte. Ninguém nasce com dom. As pessoas, à medida que vão desenvolvendo a capacidade, à medida que vão desenvolvendo a capacidade cognitiva, aprender a assimilar as coisas, saber que estão numa realidade aqui, que existem pessoas, os lugares, direção e tudo mais, né? À medida que vão aprendendo isso na nossa fase de desenvolvimento, elas vão ganhando interesse em algumas coisas. Enquanto crianças mesmo ainda, crianças, que já têm capacidade de se desenvolvendo, cognitiva, esses interesses que elas vão desenvolvendo é que vai fazer com que ela queira mais fazer essa coisa ao qual ela se interessou. Eu, por exemplo, gosto de desenhar e sei desenhar. Não sou um expert, como alguém que passou numa escola como alguém que praticou durante a sua infância, passou numa escola de arte, universidade de arte, faculdade de arte, desculpa, e é pica das galáxias em arte. Não sou um expert, mas sei desenhar muito bem. E sempre gostei de desenhar desde que era criança. Por quê? Porque sempre tive interesse nisso daí. É algo que eu não quis largar. Então eu tinha mais facilidade em aprender coisas que estavam voltadas à arte, ao desenho. Por quê? Porque eu gostava bastante, ainda gosto, claro, né? Eu gosto bastante disso daí. Era um interesse. Então desde a infância eu já desenhava. Claro que era aquela coisinha de desenho de criança, né? Mas em comparação com outras crianças do bairro e afins, eu desenhava melhor. Em comparação com um adulto, não. Mas em comparação com outras crianças, desenhava melhor. E nunca perdi esse interesse. Olhava vários desenhos animados para servir de referência e tudo mais. E gostava bastante daquilo aí. Me ajudava a desenhar cada vez mais melhor. Na fase da adolescência comecei a aprender algumas técnicas. Hoje estou procurando aprender mais técnicas para saber desenhar melhor. E continuei firme e forte. Ninguém nasce já sabendo das coisas, fazendo as coisas como se fosse um dom intrínseco, sei lá o quê. Porque senão quem é médico hoje, um excelente médico inclusive, ou médica, já desde a sua infância já saberia fazer coisas básicas da área da medicina. Mas não. A pessoa aprende. Não é. O que eu quero fazer, a pessoa não tem nada a ver com o que eu Ou seja, não tem Deus nenhum que coloque esses dons nas pessoas, não. falei para ele aqui. Foi só uma pergunta que veio na cabeça, mas eu quero voltar na resposta dele quando ele fala do Big Bang. Para o mundo cristão, para nós somos cristãos... Eita, nós, acabou de se condenar. Por isso é que o debate está ele junto com o pastor contra o chileno que não está sabendo responder direito. O Big Bang é uma grande balela.
Como é que o senhor vê essas pessoas defendendo, por exemplo, Depende do cristão. Tem cristão que vai usar o Big Bang para dizer que Deus é quem foi responsável pelo Big Bang. Então depende do cristão. a teoria do Big Bang, pastor César Cavalcante? Bom, primeiro, é só você pensar que o que é a teoria do Big Bang? Existe o nada. Existe o nada. Então, quem Ai, ai, ai. Pela resposta ele não sabe o que é a teoria do Big Bang. Então o resto que ele falar aí vai ser um monte de falácias. Só isso. defende teoria do Big Bang, ele não crê que Deus criou tudo. Ele crê que o nada criou tudo. O nada é esse Deus. O nada é o Criador. Ele não vai dizer, não, mas eu não creio que ele é um Criador. Tudo bem, ele pode não ter características pessoais. Eu tô pensando em comprar um livro que se chama, cujo tema é Lógica Informal. Deve ter várias outras versões por aí, mas tô pensando em pegar um desses aí em português, claro, para ler mais rápido, né, e tranquilo. E se não me engano, nesse livro também fala-se sobre falácias informais. Então eu quero ter uma boa referência, pelo menos, para conseguir apontar as falácias e descrever melhor o que serão essas falácias. Mas vocês conseguem encontrar tranquilamente o que são falácias informais pela internet, e também tem coisas aí muito bem referenciadas e afins. Mas eu quero mesmo um livro sobre isso, porque imagino que deva ter mais informações e estar mais explicado, né? E uma falácia informal que existe é a falácia do espantalho. É você criar um espantalho, uma ideia que não está dentro do contexto do debate, conforme as tuas necessidades, mentir e dizer que esse espantalho é aquilo que o teu oponente está defendendo, para depois você bater nesse espantalho como se tivesses razão, como se tivesses certo, como se o teu argumento tivesse certo, mas você só está batendo no espantalho e não no cerne da questão. Então, qual foi o espantalho que ele fez aqui? Havia um nada na teoria do Big Bang. Mentira. E desse nada surgiu tudo. Para um ateu, esse nada é que seria como se fosse o seu Deus. Mentiroso. Pastor, o senhor está sendo mentiroso nessa fala, desculpa. E o que tá fazendo agora é a falácia do espantalho, como expliquei antes. Beleza? E outra, tem crente que acredita no Big Bang, só que ele coloca Deus na equação como se fosse o responsável. Deus que você acredita mesmo, pastor. Como se fosse o responsável por esse Big Bang. Até com outros cristãos ele está sendo falacioso. Mas o que criou o nada? Ou melhor, o que criou tudo? O nada. Então era o nada, era o vácuo, aí uma poeirinha cósmica menor que a ponta de um alfinete e não sei o que lá. E aí daqui a pouco ela explodiu. É possível haver Explodiu. explosão no vácuo, né? Aí explodiu e aí gerou todos os planetas e buracos negros. Ele citou o James Webb. O James Webb, na verdade, é um problema para os ateus. O James Webb virou um problema para os ateus, especial porque ele fotografou as galáxias prontas. Caralho, velho. O que o Eberlin fez com a cabeça desse cidadão, meu? O que o Eberlin fez com a cabeça desse cidadão, caramba? Estragaram a cabeça do cidadão. Dá nisso andar com o Eberlin, dá nisso fazer amizade com o Eberlin. Olha o resultado aí. Estragaram a cabeça do indivíduo. Ou seja, virou um papagaio do Eberlin, só está replicando as mesmas mentiras que o Eberlin fica soltando por aí. Cadê as fontes acadêmicas, evidências, estudo, cálculo, qualquer outra coisa que derrube isso, que verifique isso daí? Não tem. É o Eberlin só falando. Caraca, pastor, você tá andando com péssimas companhias aí. Companhia, desculpa. Que tem vezes que confundo companhia com companhia. Não, peraí, companhia. Companhia é alguém que tá do teu lado, não sei o quê. Companhia é uma empresa. Até tô confundindo aqui as coisas. Falei certo, depois tentei me corrigir, só que da forma errada. Caraca, velho. Ai, ai, ai. Que vergonha, Richter. Ele fotografou as galáxias prontas. O que refutava Isso a está teoria. resultando em, inclusive, conversão de cientistas. Quando eu falo conversão, não é para a igreja XPTO. Estou falando que eles estão revendo essa questão e colocando
e voltando-se para estudar mais sobre Deus. Entende? Puta que pariu, velho. Tirou essa informação da onde? Pastor, você tirou essa informação da onde? Caramba, velho. Entende? Aliás, a própria teoria da relatividade do Einstein, ela não funcionava até que o Einstein colocou um ponto de partida, quer dizer, teve um início. Agora, veja que interessante. Tem isso daí? Eu não tenho muito conhecimento da teoria aí da relatividade do Einstein, né? Eu sei que tem duas, tem a geral e tem a outra que é da relatividade, sei lá o que, esqueci outro nome aí. Alguma coisa parecida com a própria palavra em si, relatividade. Esqueci mesmo. Mas assim, não tenho muito conhecimento sobre isso e duvido que seja isso que o pastor está falando aqui, porque ele já soltou um monte de outras inverdades com relação a assuntos que a galera já sabe como é que é, na verdade. O único livro, o único documento antigo que narra a criação como tendo início, o universo como não sendo infinito, porque até tempos atrás, cara, a gente estudou essa época. Sim. O universo era infinito, não sei o que lá. Vai falar que o único livro é a Bíblia. Vamos ver se ele vai responder isso daí. Já estou imaginando que deva ser isso mesmo. Agora, ninguém mais fala isso. Até Ninguém porque, mais fala é porque isso. assim... Entende? Então, só concluindo. Então, todas essas evidências, elas são problemas para serem resolvidos por aqueles que se declaram ateus, na minha concepção. Tá, mas e o único livro seria o que? A Bíblia? Epá, pelo menos para mim deu a entender que ele ia falar isso daí. E a resposta é que não, pastor. Um grande e redondo não. A parte da Bíblia lá em Gênesis, que fala da criação, demonstra claramente que já tinha água. Aí, sabe-se lá de onde é que veio aquela água? Que a água já estava junto lá com o Deus que você acredita. E lá não fala que foi um Deus que fez, foram os deuses, no plural. O pessoal lá de Judá foi exilado na Babilônia. A Babilônia eram politeístas e eles tinham textos aí, como por exemplo Enuma Elis, que derivou lá dos Sumérios e por aí vai, eles adaptaram um pouco, que é bem parecido com o que está na Bíblia. E eles foram primeiros a escrever aquilo. Ou seja, houve aí uma cópia, não é? Mas eu vou chamar de adaptação que é mais carinhoso. Adaptaram. Entendeu? Por favor, professor. Eu vou discordar que é um problema, porque assim, o ateu, ele nega a existência. Então, assim, na verdade, não nega a existência, ele nega a evidência da existência. Né? Então, assim, o ateu, ele não nega a possibilidade de Deus. Ele nega que haja evidências. Caramba, se há alguém que nega a possibilidade, essa pessoa é agnóstica. Ou é um ateu agnóstico, pelo menos, né? Tem isso daí também. Agora, ateu, ele diz, não existe Deus. Eu, por exemplo, sou um ateu teórico, um ateu que não acredita mesmo em Deus, espiritualidade, seja lá o que for. Mas digo o seguinte, se a pessoa conseguir me provar o contrário daquilo que ela defende, por A mais B e ficar incontestável de forma cabal, eu não vou ter motivos mais para poder dizer que não existe. É só provar, não custa. Se não conseguem provar, só vem com esse monte de blá 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 como o pastor aí está fazendo, por que eu vou perder meu tempo acreditando nisso daí e gastar energia, dinheiro com isso daí também? Pra quê? Que Deus existe. Então, se o dia de amanhã aparecer evidências comprováveis que não sirvam, tipo, eu sinto, porque como funciona para algo ser prova? Ele tem que ser prova para todo mundo. Então, tem gente que fala, não, mas hoje mesmo uma seguidora falou, não acredito, porque eu sou prova viva que Deus existe, porque eu tive experiência assim. Eu falei para ela, eu acredito que você teve experiências, só que isso não pode servir de prova. Porque não passa de evidência anedótica. Por quê? Não tô falando que ela é mentirosa, mas por quê? Porque não pode ser replicável. Né? Agora, o que acontece? A premissa do Big Bang, e eu não estou falando aqui que eu concordo 100% com o Big Bang, até porque eu não sou um estudioso dessa área, ela é a mesma de Deus. É aí que está. É a mesma premissa. A premissa que os gregos usavam de que o universo sempre existiu. A matéria do universo sempre existiu. Se ela está em expansão ou não, se ela estava condensada ou não, se ela explodiu aí tem um problema ou não. na teoria, porque aí, se a matéria sempre existiu, Alguém criou a matéria. alguém criou a matéria. Então, mas é a mesma. Se a matéria sempre existiu, alguém criou a matéria. Mas que porcaria de raciocínio é esse, caramba?
Se a matéria sempre existiu, alguém criou a matéria. Porra! Tá, então vamos lá. Na Bíblia, a água sempre existiu. Junto com Deus. Mas não tem nada aí que diz que foi Deus quem criou a água. Nada. E agora? Premissa de Deus. Se Deus existiu, quem criou Deus? Ele sempre existiu. É a mesma premissa. Mas é que Deus não é uma coisa. Mas entende? é a mesma premissa. A matéria é uma coisa. Mas Deus é um ser. Se ele é Nós somos matéria, por acaso somos coisa. um ser, não importa qual seja a materialidade dele, Então a diferença ele entre teve nós, que ter professor, origem. a diferença entre nós Então é que é eu a creio mesma que premissa. eu creio que há um que é eterno e esse um é um ser pessoal. O senhor crê que um é eterno e esse ser é uma massa. Só essa diferença. Pode ser. Isso aí. Pode ser. Colocou, então tá mais. Caralho! Chileno. Porra, meu. Esse debate aqui foi debater com um cara que é fraco das ideias e mesmo assim se atrapalhou. O apresentador também estava junto com o pastor que é fraco das ideias. O apresentador é fraco e mesmo assim o cara se atrapalhou em responder. Mais pra agnóstico do que pra ateu. Ah, vou parar por aqui no meio do vídeo assim. Vou fazer a segunda parte para não estender demais esse vídeo, pô, porque também já tô sem paciência, tô ficando com dor de cabeça aqui. O cara teve tudo nas mãos para poder rebater os caras, mas enfim, fez isso daí. Deixou passar a oportunidade. Fazer o quê? Mas também, o que é que esperar de um cidadão aí que escreveu no próprio livro que não existe nenhuma civilização ateia? O que se espera de um cidadão assim? Ai. Então é isso aí, pessoal. A gente se vê numa outra ocasião. Vou fazer a segunda parte desse react aqui. Vou tomar um monte de calmantes aqui, que é para não me estressar, porque eu sempre começo calmo e depois os caras começam a soltar um monte de besterol e começa a me estressar por isso. Ainda mais com um cara que não consegue responder à medida. Caramba, velho. Então é isso aí. Grande abraço a todos, valeu. Nada no pessoal. Esse é o meu jeito de ficar aqui reagindo e falar. Tanto que vocês podem ver que eu não ofendo pessoalmente aqui as pessoas que aparecem na live. Não fico xingando mãe, pai, nem nada. Mas as ideias que eles trazem são ideias assim, ó, que podem ser bem porcaria mesmo. Nada a ver, nada a ver. Ai. Até mais, valeu.